Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Eu quero trazer essa palavra de Deus, uma palavra de fundamento para esta igreja, uma palavra de um novo tempo de Deus, de algumas coisas que Deus quer tirar. E posso dizer melhor, Deus esteve agindo para que Ele prepare essa igreja para um novo tempo. Amém. Da manifestação do que Ele quer fazer. Amém, irmãos? Eu estimulo vocês a crerem nisso e a trabalharem para que Deus cumpra esse propósito. Eu estava conversando com o apóstolo agora, eu falei, eu vou incentivar a igreja que eles tirem tudo isso aqui daqui, ponham um ar-condicionado lá em cima, por favor, porque eu subi lá, desci correndo, estava muito quente. Ponham um ar-condicionado, façam salas lá em cima e aqui, abram aqui, para que a igreja cresça. Eu disse, uma coisa para ele, e vou repetir para vocês. A gente precisa dar espaço para Deus. A gente precisa dar espaço para Deus. Nós damos o espaço, Ele traz o crescimento. Ele preenche esse espaço conforme o seu propósito. Não desanime, vamos fazer isso. E Deus vai responder à nossa fé. Muitas vezes dar a Deus espaço é um ato de fé. Dar a Deus lugar é um ato de fé. Porque não estamos vendo nada, mas a fé é isso. A fé é crer que aquilo que nós não estamos vendo vai acontecer. Já aconteceu nos céus. Amém, irmãos? Já aconteceu nos céus. Então, eu quero trazer, eu creio, nós vamos precisar de muita atenção para essa palavra, porque ela é de Deus mesmo, para nós, para esta igreja. Tá bom? Presta atenção nisso. É muito comum hoje as pessoas não darem muita importância a certas coisas, principalmente a coisas pequenas. Coisas pequenas. Hoje a gente ouve muito hoje dizer, isso não tem nada demais. Não tem nenhum problema. O que tem? Deus ama todo mundo. Essas pessoas estão agindo assim, mas coitadas, elas precisam de amor. Deus as ama. E a gente começa a tomar uma atitude de que certas coisas são normais. São normais. E que não tem problema. Está tudo bem. Muita gente, hoje em dia, tem dificuldades de estabelecer prioridades nas suas vidas. Sim ou não, irmãos? Perdão, eu precisaria de um pouquinho de água, se fosse possível. E as pessoas têm dificuldades em estabelecer prioridades. E decidir o que é importante para a sua vida e o que não é. Isso é muito importante a gente entender. Às vezes, nós somos de ajuda para entender o que é melhor para nós e poder estabelecer as nossas prioridades em nossas vidas, porque muitas vezes nós temos dificuldades para isso. Muitas vezes nós perdemos a percepção. Obrigado. Nós perdemos a percepção de que nós podemos na vida podemos tropeçar em grandes obstáculos, mas também podemos tropeçar em pequenos obstáculos. Uma pedra grande pode impedir um caminho. No caminho, ela pode impedir nosso avanço. Mas uma pedra pequena no sapato também. Sim ou não? Experimenta andar com uma pedrinha no sapato. Não é verdade? Então, uma pedrinha pequena em nosso sapato pode impedir o nosso caminhar. Há textos bíblicos que nos alertam sobre o perigo das coisas pequenas e insignificantes, aparentemente. Aquelas coisas das quais nós não damos valor e não acreditamos que elas podem interferir em nossa vida. O apóstolo Norma, meu pastor, ele dizia sempre assim, quando a Bíblia nos adverte sobre o diabo, a gente tem que prestar atenção em algo. Demônios não têm tamanho. Né? Eles podem entrar e agir em nós,
através de uma brechinha, através de um buraquinho de agulha, através de um probleminha ou através de um problemão. Você diz, um pouquinho de bebida não tem problema, né? Mas um pouquinho é um demôniozinho, né? Um buraquinho é um demôniozinho. E muitas vezes o inimigo age nas pequenas coisas, para impedir que nós alcancemos as grandes coisas que Deus tem para nós. Às vezes o diabo não precisa fazer algo grande para impedir que a gente avance. Às vezes uma coisa pequena na nossa vida está atrapalhando todo o processo de Deus para nos levar aonde Ele quer. Então eu creio que hoje é dia da gente queimar todas essas coisas na nossa vida. A Bíblia diz em Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares 2,15. Obrigado, minha garganta está uma maravilha. Mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Obrigado. Assim, Cantares 2,15. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Apanhe todas as raposas, mas não são quaisquer raposas, são as rapozinhas. A rapozinha é um animal muito pequeno e frágil. Elas são pequenas e frágeis, mas elas tinham a capacidade, naquela época, de destruir um vinhedo inteiro. Porque elas vinham e atacavam as parreiras e comiam as flores. E as flores, nas flores tem o broto que dá os frutos. Uma vez que elas comiam essas flores, os vinhedos já não davam frutos. Já não podiam dar frutos. Destruíam toda uma lavoura. As pequenas raposas, as pequenas coisas. As rapozinhas, elas representam esses pecados ou práticas que são aparentemente inofensivos, mas que podem destruir uma vida de frutos, uma vida cristã de frutos para Deus. Jesus disse, eu chamei vocês, eu escolhi vocês, eu salvei vocês, para que vocês deem frutos, e os frutos de vocês permaneçam. Meu filho mencionou aqui uma moça na igreja, e também nós temos uns 2 casais novos convertidos, que eles são assim. Eles se converteram e eles estão dando tantos frutos. Cada domingo eles trazem gente nova para a igreja, que eles falaram na rua, que eles falaram no trabalho, que eles evangelizaram, e estão dando frutos. Mas as pequenas coisas, eles são esses pequenos pecados de estimação. Pecados de estimação. Não tem nada demais, só uma latinha de cerveja, né? Eu convivi com gente que nunca conseguiu caminhar com Deus. A gente teve gente na igreja que nunca conseguiu caminhar com Deus, porque não conseguiam vencer um hábito ruim. Nós tínhamos um rapaz excelente na igreja, a sua esposa muito crente, seus filhos, mas ele não conseguia se libertar do vício do cigarro. Ele não conseguia, e ele ia para a igreja e se sentia muito condenado com isso. Embora Deus não o condenasse, ninguém o condenava, ele mesmo se condenava por esse mau hábito que ele tinha, pois é um hábito que não faz bem, sim ou não, irmãos? É um hábito que não faz bem, não é um bom hábito, o hábito de fumar. Então ele fazia isso, e esse hábito ele sabia que isso não agradava a Deus, que não é bom para ele, mas ele não conseguia vencer, e isso atrapalhou a vida dele por anos e anos e anos, até hoje. Ele não se firma com Deus, ele não pode dar frutos, ele não pode servir, ele não tem paz, porque ele está agarrado a um pecado que ele não pode deixar. Entende? Então, irmãos, por exemplo, se você, não sei aqui,
Mas em São Paulo, se você toma uma lata de cerveja e você sai dirigindo e eles te pararem e você fizer um teste de bafômetro, você vai ser multado, eles tiram a sua carteira, apreendem o seu carro e você responde por crime. Dirigir hoje com um teor alto de alcoolismo no sangue, de álcool no sangue, é crime. Agora, pensa bem, a lei diz que tomar uma lata de cerveja coloca no teu corpo uma quantidade de álcool que é prejudicial ao teu controle motor. Por que nós estamos dizendo? Por que a gente diz que a Bíblia precisa dizer alguma coisa para que você saiba que um pouquinho de bebida pode trazer um demôniozinho na sua vida? Não é uma questão, veja bem, a gente não faz certas coisas por causa da nossa religião. Não, a gente não faz certas coisas por causa da nossa natureza. Uma vez que nós recebemos a Cristo, nós passamos a ter a natureza de Cristo. Você consegue imaginar Cristo andando por aí tomando cerveja? Tenta imaginar. Tenta imaginar Cristo fazendo algumas coisas. E você diria, mas eu não faço. Não, eu faço porque eu não posso, porque eu tenho uma religião, minha igreja não permite. Não, irmão. Você não faz porque você tem a natureza de Cristo. Eu tenho a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo me permite fazer e viver certas coisas. Deus quer que você seja uma pessoa frutífera. Deus quer que você seja uma pessoa frutífera. Ele nos chamou, Ele nos escolheu para dar frutos, mas concessões podem impedir a minha vida de frutos para Deus. Nós tínhamos um irmão, na igreja, que ele trabalhava muito, ele até ganhava bem, mas ele criou um hábito que começou a destruir a vida dele. Aparentemente, no início ele dizia que não tinha nada demais, que era algo inocente, era apenas uma distração. Ele começou a usar essas máquinas de moedas, essas máquinas que você coloca moedas e puxa lá. No Brasil é proibido, mas se você anda por algum lugar você vai encontrar, né? E ele todo fim de semana ele recebia o dinheiro dele, ele ia nessas máquinas e ele gastava quase todo o salário dele nessas máquinas. E eu disse para ele, olha, você toma cuidado, porque você está dizendo que isso é uma diversão e não tem problema nenhum, um jogo de azar, jogar por dinheiro, mas isso vai prejudicar a sua vida. Um dia alguém chegou para mim e disse assim, por que eu não posso jogar na loteria? Né? Porque de repente se eu jogar na loteria e ganhar uns milhões aí, eu vou até poder ajudar a igreja. Eu vou lá no pastor Marcelo e falo, pastor, nós vamos comprar um prédio, nós vamos montar uma igreja maravilhosa com o dinheiro da loteria. Mas aí você fala, sabe qual é o problema? Eu vou dizer para você qual é o problema. Eu não sei porque eu não sei, eu não conheço, mas vou tentar aqui. Lá em São Paulo existe loteria, não sei se existe aquela loteria esportiva ainda, você coloca os times, ganhou, não ganhou. E tem aquele bilhete que você compra também, que tem um número, etc. Você compra aquele bilhete, aí você pega aquele bilhete e coloca ali na sua estante. A partir daquele momento que você comprou aquele bilhete, você começa a colocar a sua esperança em quê? Aí você começa a planejar a sua vida dizendo assim, se eu ganhar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou não sei o quê. O que você fez? O que você acabou de fazer? Você tirou a sua esperança de Deus e colocou a sua esperança nem no dinheiro que você não tem ainda. Você colocou a sua esperança num pedaço de papel. Isso é idolatria. E a idolatria é como o pecado de feitiçaria. Idolatria é pecado. Entende? Então é por isso que você não deve fazer isso. Então, falei sobre as raposinhas. Vamos falar sobre outra coisa pequena que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre... Vê Eclesiastes 10:1, já te digo o que a Bíblia fala. Eclesiastes 10:1 diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez,
Um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Uma mosca, uma pequena mosca pode acabar com um poderoso vaso cheio de óleo cheiroso, porque naquela época os perfumes eles eram feitos com óleo, com azeite, eles eram oleosos, os perfumes, não é? Naquela época, e eles faziam grandes tonéis, produziam grandes tonéis daquele perfume, e se caísse uma mosquinha naquele tonel, acabou todo o perfume. Aí eles assim, um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e que a honra. O perfume eram ungüentos poderosos, como aquele que Maria derramou aos pés de Jesus. Lembra? Maria derramou aos pés do Senhor Jesus, o cheiro do óleo derramado, diz que encheu a casa com aquele aroma maravilhoso. Mas uma pequena mosca pode estragar o óleo e ele se torna mal cheiroso. Não é a mosca que fica perfumada, é o perfume que fica mal cheiroso. Não sei se você vai entender essa metáfora. Não é a mosca caiu, glória a Deus, tira ela daí, vai ficar tudo bem. Não, estragou. Eu não sei, na época, quando eu era criança, a gente morava num lugar, não tinha luz, e a gente usava lampião, esses lampiões de gás, assim, né? E tinha muito bicho, vinha muito bicho. E às vezes a gente ia comer e caía um besouro no prato, alguma coisa, meu pai mandava tirar e continuar comendo. Não sei quando vocês viram essa experiência. Mas hoje em dia, se cai uma mosca no prato, o que você faz? Você joga fora toda a comida, sim ou não? Você joga fora toda a comida. Porque você diz, caiu uma mosca, estragou tudo. Estragou. Isso quer dizer o que, irmãos? Que assim, é assim que nós fazemos certas concessões na nossa vida. Assim como nós fazemos essas concessões, afetam a unção na nossa vida, o óleo do Espírito. Assim como as raposinhas, os pequenos pecados afetam nosso fruto. As pequenas concessões que fazemos, as pequenas insensatez que nós praticamos, afetam nossa unção, o óleo do Espírito Santo na nossa vida. A unção de Deus em nós. Você fica lá vendo certas coisas na internet, você pensa que a pornografia é uma coisa inocente, a pornografia, isso não me afeta. Afeta sim, por isso muitas vezes o casamento não vai bem, o relacionamento amoroso não vai bem, começa a pensar, você traz a pornografia na sua mente, começa a criar aquelas imagens, e essas imagens começam a fazer parte da sua mente, você começa a viver aquilo, a sonhar aquilo, e aquilo começa, aquela pequena insensatez, começa a afetar a unção de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida, e você começa a deixar de ouvir a Deus. A pornografia leva ao pecado, ao adultério. Cuidado, a pornografia é uma pequena mosca que cai onde tem o óleo da unção de Deus, para impedir que o Espírito Santo atue na sua vida. Coisas que aparentemente são insignificantes, mas elas tiram a presença de Deus de nós. E não existe nada mais terrível do que perder a presença de Deus. Porque as pessoas podem ir à igreja, cantar, levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia, e estar sem a presença de Deus. Então, esse é o caso das prioridades. Sem prioridades, nós trocamos o grande pelo pequeno e o importante pelo insignificante. Vou repetir. Esse é o caso das prioridades. Sem prioridades, nós podemos trocar o grande pelo pequeno e o importante pelo insignificante. Por isso Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Busquem em primeiro lugar o que é mais importante. O que é mais importante? O reino de Deus. O reino de Deus.
Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Tenha na sua vida essa prioridade. E as demais coisas que são importantes também, mas não são tão importantes, são importantes, mas não tão importantes, elas virão na tua vida. Você não vai precisar colocar nada como prioridade. Coloca Deus como prioridade na sua vida. E todas as coisas que você precisa virão, chegarão na sua vida. Louvado seja Deus. Então, Eclesiastes 5,16 assim. Eclesiastes 5,16. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. A Bíblia, o Eclesiastes, ele fala muitas vezes que buscar certas coisas na nossa vida é como correr atrás do vento. Experimenta correr atrás do vento para ver onde ele vai chegar. Você vai até São Paulo correndo e não vai chegar onde o vento vai chegar, porque o vento não chega a lugar nenhum. Então viver certas coisas, buscar certas coisas nessa vida é como correr atrás do vento, disse o escritor de Eclesiastes. O sábio, é como correr atrás do vento. É correr, perder tempo e não chegar a lugar nenhum. Isso acontece? Acontece. É como você fazer exercício numa esteira, correr numa esteira. Você está numa esteira, correndo, está correndo, mas não está chegando a lugar nenhum. Sim ou não? Você está correndo, mas não está chegando em lugar nenhum. Você está se esforçando, mas não está alcançando nada. E assim, o que a palavra de Deus diz. Eclesiastes usa essa expressão, correr atrás do vento, quando se vive em busca de coisas inúteis, fúteis. Principalmente quando essas coisas começam a substituir o buscar de Deus na nossa vida. Quero ser um pouco prático, talvez um pouco muito óbvio, talvez óbvio ou simples, mas prático. Se você fica em casa vendo o futebol na hora de ir para o culto, é uma decisão que você tomou entre escolher entre o fútil e o importante. Você não pode dizer amém, diga ai. Não dá para dizer amém, glória a Deus, é isso, né? Diga ai, Senhor, misericórdia. Né? Ou aleluia, né? Amém. 2 Coríntios 5, 15 e 16, o apóstolo diz assim, ele diz assim, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses somos cheiro de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto, ele diz assim, então para outros, para tudo bem, algumas pessoas nos desprezam, mas nós, para aqueles que são salvos, nós somos uma fragrância, a fragrância de Cristo. Então entenda que uma concessãozinha, uma insensatezinha, impede a fragrância de Cristo em nossa vida, o bom cheiro de Cristo na nossa vida, a presença de Deus, a unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aí, eu vou uma outra coisa pequenininha, porque nós somos o aroma de Cristo nesse mundo. Né? Para os perdidos, a gente sempre vai cheirar mal. Mas somos fragrância da vida. Isso fala do nosso testemunho. Isso fala das qualidades das nossas atitudes e das nossas escolhas. Agora eu quero falar sobre outra coisa pequena que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre outra coisa pequena que faz um estrago na nossa vida. Está em Tiago capítulo 3, versículo 5. Tiago 3, 5. Diz assim, Tiago 3, 5 diz, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Uma simples fagulha incendeia um imenso bosque, destrói tudo. Grandes incêndios começam com uma pequena fagulha.
Uma pequena fagulha pode provocar uma imensa destruição. Uma palavra maldita, estou dizendo maldita no seguinte de maldição, mas maldita, ou dita mal, né? Maldita, ou mal pensada, pode destruir vidas. Quantas famílias podem ser destruídas por causa das palavras que aparentemente são inofensivas e inocentes? Numa briga, o casal, numa discussão, o casal não tem armas, graças a Deus, não tem uma arma, nem uma metralhadora, nem um pedaço de pau, nada disso, tomara, né? Não tem uma faca, nada, mas eles têm a língua, e um começa a agredir o outro, e um quer usar palavras mais pesadas e mais agressivas que o outro. Ah, você é isso, você é isso, e você, e começa, o negócio vai subindo, né? Eu tinha um pastor que brincava e dizia assim: o casamento quando começa é um jardim, minha flor, né, meu copo de leite, meu chocolate, também pode ser uma rotisserie, né? Meu copo de leite, meu chocolate, meu bombom, não sei o quê. Depois vira um zoológico. Sua anta, seu cavalo. Porque a gente usa as palavras para ferir. Um quer ferir mais do que o outro. E aí a gente começa a usar as palavras, e as palavras ferem, e ferem mesmo. Uma palavra pode derrubar uma pessoa. Uma palavra pode destruir a vida de uma pessoa. Uma palavra com um adolescente, uma criança. Eu tratei com jovens que não acreditavam neles. Jovens que criam que eles não iam ser nada na vida. Porque um dia, quando eram pequenos, seus pais diziam: você é um inútil, você é um tonto, você não vai ser nada na vida. Palavras são fagulhas que destroem, que provocam uma grande destruição. Então, quando a gente está irado, a gente pode soltar fagulhas. Tem pessoas que ficam iradas, ficam vermelhas. Vermelho, né? A gente que é meio moreno, não entende. Nós branquinhos, quando fica irado, fica vermelho. Aí já começa as fagulhas, né? Já começa a soltar fagulhas. A gente precisa prestar atenção nisso, porque essas fagulhas podem provocar uma imensa destruição. A ira, presta atenção no que eu vou te dizer, põe atenção aqui. A ira é o combustível da insensatez. Uma pessoa irada, ela se torna insensata nas suas práticas e nas suas palavras. Então, qual é o segredo de quando você está irado? Calar a boca. A Bíblia diz em Provérbios, que até o tolo, quando fica quieto, parece sábio. Até o tolo, quando fica quieto, parece, não é, mas parece, porque ficou quieto. É como disse, a gente comprou esse versículo a gente estava em Aracaju, e eu vi num lugar, tinha uma cerâmicazinha com esse versículo em nordestinês, né? Que diz assim: até o abestado parece inteligente quando fica quieto. Eu dei muita risada, eu comprei, está lá na minha geladeira, eu achei muito engraçado, né? Então, quando a gente está irado, a melhor coisa fazer o que é? Calar. Isso denota sabedoria. Isso traz sabedoria para a nossa vida. E aí quando a gente se acalma, quando calmou o furor, já não tem mais perigo de fagulha. Porque a fagulha, se você chegar num lugar onde soltou muito gás e você provocar uma fagulha, explode tudo, sim ou não? Explode tudo, uma fagulhazinha. A Bíblia diz, nós lemos aqui o versículo: um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Você perde a sabedoria, perde a honra, perde tudo quando você age, quando você atua com ira contra quem quer que seja, ou qualquer coisa. O texto de Eclesiastes 10 que nós lemos, diz assim, disse isso: 10 segundos de insensatez pode nos levar a uma ruína de anos. Uma pessoa irada atira em outra, mata, o que acontece com ela?
perdeu a vida, perdeu a liberdade. E isso também acontece emocionalmente, espiritualmente. A Bíblia diz que nós vamos dar conta. E essa passagem, isso foi Jesus que disse, isso me assusta muito. Quando eu leio esse versículo, eu gostaria que ele não estivesse na Bíblia. Mas ele está. Aliás, nós gostaríamos que muita coisa não estivesse na Bíblia, mas está. Às vezes a gente passa correndo por elas, né? A gente vai ler Salmos, que maravilha. Vou te abençoar, você será uma... Aí quando você cai nesse versículo, você passa rapidinho. Faz de conta que ele não está lá, né? Mas ele está lá. E diz que Jesus disse que nós vamos dar conta de cada palavra inútil que a gente pronunciou nessa terra. E aí, esse é um problema, porque tem muitos cristãos que eles vivem hoje, eles creem no amor de Deus, todo mundo quer o amor de Deus, todo mundo quer Jesus porque Jesus amou, porque Jesus ama. Jesus veio como Salvador, Jesus veio para salvar, mas a segunda vinda ele virá como juiz. Ele virá para julgar. Vai haver um juízo. E muita gente vive nessa terra como isso não fosse acontecer, mas vai acontecer. Isso está na Bíblia. Então, irmãos, o que é importante para Deus? Aí eu quero rapidamente... Eu esqueci de olhar no relógio, né? Mas a profetisa vai ministrar para nós no final. Aqui nós vamos ter um tempo de oração, vamos orar e ministrar as suas vidas. Amém? Quantos querem? Leia comigo rapidamente Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Se vocês estiverem cansados, podem me falar que a gente termina, né? Aí diz assim, Josué 7, de 1 a 5, diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. São poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde as portas da cidade de Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Deixa eu rapidamente dar um contexto dessa história. Nós cantamos aqui, vem com Josué lutar em Jericó. Não sei quantos anos faz que eu não ouvia isso, meu Deus. Faz muito tempo, viu? Veio assim um insight, assim, veio, né, um déjà vu assim, da infância, da adolescência. Que a gente cantava, vem com Josué lutar em Jericó. Vocês conhecem a história de Jericó? Deus manda Josué acertar Jericó. Jericó era a cidade mais poderosa daquela época. Mas era uma cidade tão poderosa que ela nunca tinha sido conquistada. Os seus muros eram tão largos que dava para correr 2 carruagens lado a lado por todo o muro. Era uma cidade poderosa, todos temiam Jericó e nunca tinha sido conquistada. E Deus vem e fala para Josué: nós vamos conquistar Jericó. Cerquem Jericó, gritem, toquem as trombetas, os muros caíram, Jericó foi conquistada. Mas Deus tinha dado uma ordem: quando vocês conquistarem Jericó, tudo que tem lá dentro é anátema, tudo que tem lá dentro está contaminado. Vocês não peguem nada. Não peguem nada daquilo, porque tudo aquilo está contaminado. Aí, o que aconteceu? Um dos líderes do povo pegou algumas coisas, poucas coisas, uma espada, um escudo, um manto, uma coisinha, e escondeu. Foram embora. Aí chegaram na primeira cidade a ser conquistada, uma cidade fraca, tinha pouca gente, não tinha um exército poderoso. Aí eles foram olhar e disseram: não vai pouca gente. Desprezaram o inimigo, achando que estava tudo bem. Venceram Jericó e perderam em Ai.
Por quê? Porque tinha alguma coisa escondida, tinha algum pecado, tinha alguma coisa que não podia, que não deveria estar ali. Tinha uma desobediência, uma pequena coisa, algo simples, não era importante, não tinha nem tanto valor assim, mas era uma desobediência a Deus. Deus tinha dado uma ordem. Deus não estava preocupado com o valor daquelas coisas. Deus estava preocupado com a obediência. Porque para Deus é mais importante obedecer do que sacrificar. Não adianta você ir todo domingo para a igreja, e não obedecer. Porque o nosso culto é um sacrifício a Deus. Mas você vai sacrificar sem obedecer? Para Deus isso não tem valor. O Senhor disse assim para Israel, um momento, disse, eu não aceito mais a oferta de vocês, não quero mais a oferta de vocês, porque elas não têm nenhum valor para mim, porque vocês fazem isso, mas vocês estão em pecado, em desobediência, em idolatria. Eu gosto disso, hein? Fala, Jeová. Então, eles destruíram uma grande fortaleza, uma grande vitória sobre Jericó, mas não conseguiram vencer o inimigo pequeno e fraco, porque havia desobediência. Josué vai para Deus e diz, Senhor, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que nós vencemos Jericó e não pudemos vencer o inimigo mais fraco que nós? E Deus diz assim, é porque tem pecado. Anátema, a palavra anátema significa pecado. Tem pecado no meio do povo. Por isso o povo não venceu. O que está atrapalhando o nosso crescimento, irmãos, espiritual, nosso casamento? O que está atrapalhando a igreja de crescer e avançar? Nós precisamos começar a vencer essas pequenas coisas. Nós vamos começar a acabar com essas concessões pequenas para poder avançar ao que Deus tem para nós. Josué entendeu, ele foi buscar a Deus. Josué era um homem santo, ele amava a Deus, mas ele não sabia que havia problemas. E ele foi buscar a Deus, para Deus mostrar para ele, e ele resolveu. Ele foi dramático, foi drástico, para impedir que aquele pecado, aquele anátema continuasse prejudicando o povo de Deus, impedindo a vitória do povo de Deus. O que está atrapalhando a nossa vida? Qual é a pedra que está no nosso caminho, grande ou pequena? Quais são as concessões pequenas que estamos fazendo, que estão abrindo brechas na nossa vida, para impedir que a obra, o propósito de Deus, o plano de Deus, se concretize em nossa vida? Sim ou não, irmãos? Olha, algo pequeno pode ter o poder da destruição quando o pecado está consentido em nós. Devemos buscar o Senhor que nos mostre onde estão as raposinhas, onde está a mosca, onde está a brecha, que está prejudicando o culto, a adoração, o crescimento, o que está atrapalhando os frutos, que demônio está comendo as flores, impedindo que o vinhedo, que a vinha, que somos nós, dê frutos, né? Aí, o que é importante para Deus? Aí é o texto que eu mencionei, 1 Samuel 15, 22, vou pedir ao Clóvis, cadê o Clóvis? Vem cá, Clóvis, me ajuda aqui. 1 Samuel 15, 22, assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Para Deus, a obediência é melhor do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Que o Senhor hoje nos mostre, que o Senhor hoje nos fale o que está atrapalhando o processo de Deus, o que está atrapalhando o caminho do crescimento, do avanço. Deus tem uma obra para este lugar. Esta obra, esta igreja, nós vamos buscar, e eu me comprometo a dobrar o meu joelho com vocês, e nós vamos buscar. Nada mais vai obstaculizar o crescimento e o avanço que Deus tem para essa obra.
Talvez não seja algo grande, mas algo pequeno, algo insignificante. Nossa jornada e nossa caminhada de vitória não pode, o diabo não pode atrapalhar nossa jornada e nossa caminhada de vitória, de conquista. Não vai, não vai. Tira hoje da minha vida, Senhor, as raposinhas, as moscas, as fagulhas que estão impedindo que o teu reino cresça na minha vida, que o meu sacerdócio se estabeleça definitivamente na minha casa, no meu lar, no que eu faço. Que a mentira saia da minha vida, que o pecado saia da minha vida, que tudo aquilo que obstaculiza a vitória do Senhor, a graça de Deus na minha vida, vai sair hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.